Olá, Filipe, seja bem-vindo ao Música em Casa. Olá, Micael. Muito obrigado pelo convite e vamos a isso. Espero que corra bem esta entrevista. Vai correr, vai correr. Como é que foi o teu início na música? Olha, portanto, eu comecei com 7 anos a aprender piano. Hum, os meus pais queriam muito que eu aprendesse a tocar piano, não foi escolha minha, como se calhar com muitos, quando começaram, tiveram a oportunidade de escolher, eu não. Os meus pais queriam que eu tocasse piano. A minha irmã já tinha aprendido piano também, mas depois desistiu. Pronto, e eu aprendi piano, comecei a aprender piano na Escola de Música Os Gambuzinos, o Bando dos Gambuzinos, que é muito famoso. As pessoas do Norte, ou melhor, do Porto, pelo menos, conhecem muito bem. Saíram de lá bons músicos e grandes músicos. Pronto, passado um ano, a professora Susana Ralha, disse aos meus pais: ele tem bastante jeito, este ano estão a abrir vagas no Conservatório do Porto, e estão a abrir uma exceção, porque até então não podíamos entrar tão pequenos, e pronto, e abriram uma exceção para 8 anos nós entrarmos. Pronto, e eu fui. Opa, foi das piores situações, se calhar já, assim, logo assim, tal! Logo de início, porque nós tínhamos que fazer 2 provas. Logo, tínhamos que fazer a prova prática e passávamos à prova. Depois era muita gente, eram centenas de pessoas a concorrer naquela altura. Não sei como é que é hoje. E eu fiz a prova prática. Depois tinhas prova teórica e prática também. A teórica basicamente era sei lá, olha, canta esta melodia, eu vou bater este ritmo, repete este ritmo. Pronto, para os miúdos, não é? É normal. Opa, mas eu não saía do quarto de banho de fase para fase. Tempo agarradinho às calças. Opa, porque eu ficava muito nervoso, mesmo muito nervoso. Ainda hoje fico bastante nervoso, não a esse estado, mas ainda hoje fico nervoso. Pronto, depois fiz o conservatório todo. Só que eu era muito pequeno. E eu ia chegar ao fim do conservatório com 15, 16 anos. É um bocadito, sim. É muito cedo. Eu não ia conseguir tocar grandes obras, porque a minha mão não dava para mais, não é? Era muito pequeno. Então, houve alguns anos em que a minha professora teve que pedir autorização para me reter nos anos, simplesmente porque eu era muito pequeno para chegar. Pronto. Depois entrei na ESMAI. Antes disso, eu não era para seguir música. Pois a minha questão é essa, tu sempre já te vias como músico ou o piano era tipo um passatempo? Não, o piano era uma obrigação. E não O piano ficaste era ao uma diabo, não ficaste ao diabo quando é assim? Um bocado, mais ou menos. Mais ou menos. Olha, o meu pai era muito, muito rígido. Militar, bastante rígido e era muito difícil. Era muito difícil. O meu pai obrigava-me a ter que trabalhar a sério no piano. A sério. Eu tinha 2 professoras na altura. Até ao 6º grau eu sempre tive 2 professores. Mantinha ainda nos Gambuzinos e tinha a minha professora no conservatório. E a dos Gambuzinos nunca queria ouvir o mesmo repertório, então eu tinha que montar sempre 2 repertórios diferentes. E tinha aulas, na mesma semana eu tinha que tocar sempre 2 repertórios, então eu tinha que estudar bastante. Depois a minha mãe queria, e o meu pai também queria que eu na escola estudasse bem, tivesse boas notas, portanto, e eu comecei a sentir aquela pressão. Eu cheguei ao 8º ano da escola, eu estava no 5º grau. E o 5º grau naquela altura era muito, muito complicado. Era muito repertório. E eu tive princípios de esgotamento por stress. Já, tão novo, não é? Já. Tão novo, já. Sabes que é tipo, querias levantar de manhã e não conseguia, eu não tinha forças, porque eu estudava em Gaia, eu estava num colégio em Gaia, eu vivia em Gondomar e tinha que ir para o Porto. E era todos os dias isto, todos os dias. E o corpo começou a ceder, não é? Depois, na altura do 9º ano, eu pensei em seguir artes, na altura,
porque eu gostava muito de grafites. Tive esse passado dos grafites e do hip-hop. Tive um bocado envolvido. Há sempre uma fase. Há sempre uma fase das calças largas e as camisolas. Exato. Ir a algumas festas. Sempre que eu via aqueles concertos, por exemplo, na FNAC, ou assim, ir ver aquilo. Bom, não fui para artes, fui para ciências. Eu tinha um sonho que era ser biólogo. Eu estava muito entre veterinária e biologia. E eu sempre fui muito fã da BBC Vida Selvagem. E o meu sonho era fazer aquilo. Ainda hoje o meu sonho era ir para o meio do mato. Ir para o meio do mato, tipo, fita vermelha a Rambo. Não estou a brincar. E basicamente então, explorar e investigar os animais. Era isso. Só que chego ao 12º ano e eu disse aos meus pais. O meu pai queria muito que eu seguisse música. É completamente diferente dos outros pais. O meu pai queria muito que eu seguisse música, eu não queria. Mas eu disse-lhe, olha, quando eu souber que entrei primeiro, fico. E como as provas nas mais são mais cedo, eu soube logo que tinha ficado em música, então pronto, eu dei a minha palavra e fiz isso. E eu também depois pensei muito, sabes, eu via muitos exemplos de pessoas mais velhas de tocarem bastante bem e e acabarem por não seguir música. E eu fiquei a pensar, ok, eu tenho aqui o meu piano, eu vou estar cansado da faculdade, eu quero se calhar às vezes até ir estudar piano porque tenho as aulas, porque podia fazer os 2 cursos, né? Como muita gente faz. Só que eu depois pensava, se eu quero realmente fazer alguma coisa de jeito, eu ou faço um ou faço outro. Pelo menos comigo teria que ser assim. Eu faço um ou faço outro. E eu senti que ficar sem tocar piano, acho que me ia estressar um bocadinho o coração. E pronto, e chamou mais aquilo que eu sentia que era raiva pelo piano, né, pela obrigação, também transformou o meu coração de, não, eu também preciso disto. E pronto, e aí fiz a ESMAI, com o professor Constantino Sandu. Depois, no 3º ano, fui para Hannover, estudar, terminei, voltei para Portugal, estive em Barcelona, também a estudar com o Luís de Moura Castro, e comecei esse ano também a dar aulas em Portugal e a dirigir coro, a dirigir o Coral Polifónico de Viana do Castelo. E uma experiência surreal, porque um mês depois eu já tinha que estar a dirigir um concerto inteiro no Sá de Miranda, no Teatro Sá de Miranda. 4 meses depois estava a dirigir em Veneza, num festival, e eu tipo, é difícil, ainda estou a aprender e já estou assim lançado aos leões. Mas pronto. Depois, no ano seguinte, entrei na ESMAI, em mestrado, com o Miguel Bosco Coelho. E pronto. E já em Portugal foi assim essa fase. Também estive no coro de arquitetura, na Faculdade de Arquitetura, onde eu lancei um CD lá com eles também. E pronto, em Portugal foi assim a minha fase de estudos. Tu já devias-te mais como solista, como pianista acompanhador? O que é que tu te imaginavas solista nessa pianista fase? acompanhador. Naquela altura em Portugal, o que é que a gente sonhava? Pianista acompanhador? Achas que tipo, toda a gente... Nós víamos os meus colegas tipo, mais velhos, né? Atuais colegas, na altura professores, eram tipo postos de lado, não é? É o pianista acompanhador, ou tu tens que estar à minha mercê quando eu quiser que me acompanhes. Depois era o receber as partituras muito tarde, não é? E eu ficava tipo, acompanhar? Não sei não. Mas eu sempre, desde cedo, desde os meus 12 anos, eu acompanhava coros, mesmo com piano. Portanto, acompanhar para mim nunca era mau, eu sempre gostei, mas nunca via isso como um futuro acompanhar. Eu já na altura na ESMAI comecei a trabalhar com cantores, com a Marina Pacheco e com a Sara Amorim. Depois com uma ex-namorada minha também era cantora. E pronto,
por acompanhar os cantores, pronto, aí veio a veia depois para mais tarde. E depois, qual foi a tua razão de teres ido para Leipzig? Olha, eu não estava bem em Portugal. Tipo, tinha tudo, mas a minha vida pessoal não estava bem. Eu precisava de mais. Eu sempre tive o sonho, eu desde quando estive em Hannover, eu queria voltar. Sempre quis voltar para aqui, para a Alemanha, porque sentia-me mais em casa aqui. Parece estranho, mas não é costume, mas... Sentia mais em casa cá. E o Ian Viesma, nós somos bastante amigos, e ele ia fazer Erasmus para Weimar. E ele virou-se para mim e disse: se tu não estás bem aqui, anda comigo para Weimar. E eu, estás maluco, não vou para Weimar. E ele: se tu não estás bem aqui, se tu queres mais, e se tu queres entrar lá fora, anda para Weimar. E eu, está bem. Pronto. E escondi um bocado isto dos meus pais, que queria ir. Tipo, despedindo de sítios, arranjei outro mestre ao cor onde eu estava. Aliás, o meu último concerto com esse cor foi o lançamento do CD. Então saíste bem, saíste assim em apoteose. E acho que foi cerca de 3 dias antes de viajar que eu contei ao meu pai. Eu contei ao meu pai que ia sair e foste para Weimar sem nada, foi tipo, vamos a isso. Sim, eu tinha juntado bastante dinheiro, bastante. Bastante. Os ouvintes vão pensar que são milhões. Dinheiro e disse aos meus pais que ia para Weimar com o Ian, ia aqui viver lá, que não precisava da ajuda deles. Eu tinha dinheiro, que ia tentar a minha sorte, ficava mais perto para contactar com professores em vez de estar a gastar em viagens. Estava lá. E pronto, se eu entrasse numa faculdade, aí sim iria precisar da ajuda deles. Mas até lá, não, porque foi uma escolha minha sair. E qual foi a reação? A reação foi boa ou foi... O meu pai ficou muito... Foi esquisito porque eu estava com muito medo. Eu estava com muito medo e o meu pai teve realmente a reação oposta, que foi: pronto, tu também já és homenzinho, já és adulto e sabes o que é melhor para ti. Portanto, se achas que isso é o melhor para ti, vai. E eu fiquei tipo: oi? Tu quê? Diz lá outra vez. Foi isto. Foi bom. Foi bom para mim. E depois qual foi a razão de Leipzig, então? Mesmo de Leipzig? Olha, eu estava lá em Weimar e ia assistir a algumas aulas à Faculdade de Weimar. Na altura, eles só tinham pós-graduação, só tinham o Concert Examen, ou Masterclass. Não tinham mestrado. E o professor de lá, eu adorava as aulas dele, e ele disse-me: olha, porquê que tu não tentas aqui em Concert Examen? E ele disse: não, porque eu gostava de começar a aprender bem a base de fazer lead. Eu sempre gostei de poesia e lead. Eu achava que era a real música de câmara com cantores, não competição. Eu nunca gostei de competição. O fazer lead sempre chamou mais alto. E ele disse-me: olha, eu conheço um bom professor em Leipzig. Ele é novo lá, está há cerca de 1 ano, 2 anos, mas ele é bastante bom. Tenta falar com ele, diz que vais de minha parte, e pronto, boa sorte. E eu falei com o meu professor, ele ouviu-me, toquei mal. Mas toquei. Eu estava super nervoso. Mas eu, quando pus os pés em Leipzig, eu olhei para Leipzig e disse: eu quero viver aqui. Eu acho que toda a gente que chega a Leipzig, tu podes atestar isso de certeza. Chegas a Leipzig e dizes: eu quero viver aqui. É uma cidade especial. É uma cidade especial. Um bocadinho em casa, sabes? E pronto, tive aula com o meu professor, mas eu, como sempre reagi muito bem às aulas, eu sou muito rápido a corresponder, tenho essa sorte. O meu professor disse: não, eu gostei bastante, tu reages muito rápido ao que eu digo, tu és muito flexível e eu gosto disso. Portanto, não te posso prometer nada, boa sorte à prova. E foi isso. E correu bem. Fiz a prova, entrei. Na altura tinha... porque as nossas provas de música de lead, tu tens de tocar solo,
tens que fazer música de câmara, tens que fazer 2 peças de música de câmara, 2 andamentos, pelo menos, ou acompanhamento. Tens que fazer 8 a 10 canções e 2 áreas, mais leitura à primeira vista, mais 2 peças obrigatórias. Tens que preparar em 15 dias. Ou seja, é muito. Yeah. É muito. Pá, foi fixe porque, olha, uma prima minha, a Ana Santos, ela é cantora mezzo, ela veio a ter a Leipzig, ou a Weimar na altura, fez a prova comigo, a parte de canto, e depois a atual concertino da Nacional da Estónia, que vivia connosco em Weimar, no mesmo apartamento, veio fazer a parte de música de câmara comigo. Epá, foi fixe. Tinha bons músicos a trabalhar comigo na prova. Mas tu, quando acabaste esse Master, ainda ficaste. Tu és aquela pessoa que eu conheço que não descansa. E continuaste os teus estudos, ainda mais. O que é que tu fizeste depois? Ok. No meio, eu enquanto estive aqui, nos 2 anos de mestrado, eu estive a ajudar o Manuel Durão com a orquestra da ATVK, do Politécnico, e eu estava com a parte das cordas, ensaiava as cordas. Com ele nós tínhamos os concertos de música portuguesa, que foi uma coisa que eu também sempre defendi. Aliás, o meu mestrado em Portugal, a minha tese era sobre as glosas de Lopes Graça, e eu sempre gostei de música portuguesa e tento sempre, em todos os meus concertos, meus exames, pelo menos, fazer música portuguesa. Faço sempre. Ou fazia. E pronto, e então, eu estava a acabar o mestrado. Isso é que foi surreal, porque eu fiz uma prova de mestrado, 3 dias depois fiz a prova para Masterclass, ou para Concept Examen, 3 dias depois tive a prova final de mestrado, ou seja, eu na mesma semana tinha 3 repertórios diferentes a apresentar, e foi um sufocozinho, mas eu adiei o meu de música de câmara, porque senão era demasiado, e pronto, e no meio consegui entrar em Masterclass. Aliás, nesse ano só fomos 2 alunos a entrar, no grupo todo da escola, eu e um outro pianista solo. Foi porreiro. E como é que tu... Depois a continuar, para terminar o Masterclass, eu depois fiz uma Nebenfach, ou seja, fiz uma especialização em direção de orquestra, em que eu dirigi João Lee Braga Santos. Eu juntei pessoal de cordas e o meu exame, pronto, foi a dirigir o concerto de cordas de João Lee Braga Santos, e toda a gente adorou. Perguntava muito porque é que este tipo de música, os meus professores até, porque é que a nossa música não se ouvia mais vezes? Porque era de boa qualidade, muito interessante, e porque é que ficava só no nicho em Portugal e não se conhecia. Como é que tu fazes tudo? Porque, além disso, ainda compões, ainda acompanhavas, ainda vias o Benfica, ainda vias essas coisas todas. Como é que tu fazes tudo? Como é que se consegue fazer tudo? Aí está. Isso é sempre... Eu não sei. Sabes que eu sempre tive que estudar muito para a escola, tinha que estudar muito para o conservatório. Não sei, depois sempre tive, como tinha também durante muito tempo 2 professoras, e sempre com métodos diferentes, isso de fazer muita coisa ao mesmo tempo, se calhar ficou intrínseco. Depois eu acompanhava também já os coros, quando era miúdo, e fui crescendo com isso. Opá, não sei, acho que foi um bocadinho por aí. A composição foi surgindo. Eu até entrar na ESMAI, eu tinha composto mais ou menos uma peça, uma canção. Uma canção não, uma peça para piano. E disse para mim mesmo, eu nunca vou ser compositor. Nunca vou compor nada de jeito. Não vou porque não quero, porque pá, há quem estude para isso. E eu não estudei. E não vou estar a fazer macacada só porque apeteceu-me. Sabes? Opa, e depois eu entrei na ESMAI e conheci o Rui Rodrigues. Éramos colegas do mesmo ano. E ele já vinha com um concurso feito, ganho.
Ele, queres ouvir a minha peça para a banda? Não sei o quê. E eu, está bem. E ele, tu podias compor também. E eu, mas é maluco, achas que vou compor? Compõe, tenta, experimenta. Opá, olha, e até hoje, todos os anos, vou fazendo assim uma mãozinha cheia de composições novas. Opá, não, se calhar não ao estilo atual, não é? O contemporâneo. Eu ainda assim consegui fazer algumas coisas que mais livres. Quando eu fiz um tríptico para viola, piano e canto, em que usava muito a fala e mais sons. Mas pronto, mas nunca foi assim essa música que me aproximasse tanto. Daí o que faço agora ser um bocadinho diferente disso. E tu já pensaste estudar isso? Já pensei estudar, mas depois pensei, mas depois vou ficar agarrado a regras, eu vou ficar agarrado a estilos. Mais vale ser livre. Olha que se lixe. Pá, quem gosta, gosta. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, pronto, paciência. Tu neste momento não estás a estudar nada? Não, estou a estudar a vida. Uma coisa. Não, não estou a estudar nada. Estou a estudar muitas obras, sim, porque tenho 3 concursos, se tudo correr bem. Um já foi cancelado, em Viena, mas para já para o próximo ano tenho 3 concursos para fazer, portanto tenho muito repertório para preparar, portanto sim. Isso vou estudando, sim. E fala-me do teu novo projeto, para quem não conhece. O meu novo projeto é de stop motion. Como é que começou isso? Isso começou nem há um ano, nem um ano fez. Foi para aí em dezembro. Portanto, olha, está a fazer um ano, se calhar. Em dezembro fui tomar um café com o Ricardo Llamas, o baixo, lembras-te? Ok. Fui tomar café com ele e ele fazia algumas coisinhas assim de Lego. E eu sempre, e ele compõe para filmes, coisa que pouca gente sabe, e compõe muito bem. Compõe muito bem mesmo. Filmes para filmes espanhóis. E ele me tinha mostrado as músicas dele e eu disse-lhe, eu sempre, na composição, eu sempre quis fazer banda sonora. Sempre. Mas, para quê? Pegar nos vídeos e tentar animar aquilo? Mas eu já tenho a música para aquilo, já sei qual é a música. Vou tentar fazer uma coisa parecida. E ele disse, podes sempre tentar com stop motion. Eu disse, eu sempre gostei de stop motion também. E ele disse, mas tu tens aplicações para isso, para o telemóvel? E eu, oi? Há aplicações para usar? E ele mostrou-me algumas, e ele tinha iPhone, né? E eu pesquisei para Android. E comecei aqui com umas coisinhas em cima do piano, com o bonequinho, né? Com o lobo. Andava sempre com ele. Depois a escolher a personagem também foi tipo, o que é que eu tenho aqui para fazer alguma coisa? E eu tinha isto. Ainda está vestido do último vídeo. Do Halloween. Tinha este porta-chaves e eu, vou pegar nisto e vou fazer alguma coisa com isto. Eu sempre gostei de lobos. Eu, pronto, vai assim. E foi isso. E eu, na altura, no início, improvisava a música. Aliás, eu no canal do YouTube ainda tenho um, que foi do Natal, muito rudimentar, mas eu ainda assim fiz o upload dele, para me lembrar também como é que vou começando. E pronto, e a música é toda improvisada, aquela música é improvisada, e eu improvisava, estava no piano, fotografava, e depois pronto, improvisava. E eu não tinha tripé na altura. Muitas fotos, não é? Aquilo funciona, são muitas fotos. Sim, com sequências de fotos, sim. Eu nem tripé tinha. Eu era assim, era a mão. Então as fotos estão todas assim tremidas. É surreal quando tu começas a fazer as coisas. E eu adquiri o tripé, depois a softbox também. Eu preciso de outra porque a luz para mim, por exemplo, é uma coisa que se precisa de estudar. É luz, iluminação, sabes? Uma coisa que os músicos não pescam nada disso e nós precisávamos tanto de saber outras coisas, sabes? De viver outras coisas e isto também está-me a abrir um bocadinho mais os olhos para outras coisas. Eu nunca fui só focado na música, mas estes aspectos técnicos, esquece, eu não fazia a menor ideia. E agora já consigo ter um bocadinho de noção
E quem tiver disponibilidade e interesse em assistir os vídeos, nota que há um upgrade na iluminação, nos cenários, porque eu construo os cenários todos também. Como é que faz isso? Como é que tu idealizas tudo? Eu vou ser sincero, olha, a música, por exemplo, o último vídeo eu fiz a música em 2 dias. E nas outras o processo é sempre assim, um bocadinho. Em 2 dias está feita a música toda, orquestrada, está tudo. É tomar banho. Eu estou a tomar banho e começa-me tipo a vir as ideias todas. E eu tipo, ok, vai. Tenho que ir fazer agora aquilo. Pronto, e é isso. E vou construindo. E à medida que acaba um episódio, tipo, ok, o gajo agora pode fazer isto, fazer aquilo, ir para ali, ter aquela perspectiva. Pronto, e vou construindo assim. E qual foi o seu episódio que deu mais chatice? Chatice? Chatice no sentido de ser mais difícil fazer as coisas todas? Tu deves ter pensado onde é que eu me meti? O da Lua, o episódio 3, porque eu Mas foi a primeira... a minha questão ia ser essa. Como é que tu fizeste a cena da Lua? Mas vais-me responder a isso. A 3 foi, eu tive a ajuda de um amigo meu, ele é flautista, americano, só que ele faz cenas também com vídeos, ele também agora é youtuber também, e ele também com impressões 3D, assim, e ele percebe muito de iluminação, de fotografia, pontos, ou seja, perspectiva, e nota-se que a partir desse vídeo a minha perspectiva, a minha noção começou a mudar, porque eu aprendi muito naquilo. Nós passamos algumas semanas, tipo, não, nem 2 semanas, a trabalhar intensivamente nesse projeto. A Lua, eu peguei em... As montanhas da Lua, eu peguei em caixas de cereais, amolguei-as, pus prata, papel machê, aquilo que se fazia quando éramos crianças. As artes plásticas, artes visuais, ou o quê? Educação visual. Fiz isso. E depois, pronto, já tinha aquela base de areia, depois areia de gato, meto ali por cima, pronto, e pintei. Como comecei depois aqui a pintar, mais ou menos desde que cheguei a Leipzig, comecei a pintar em acrílico. Pronto, faço cenários a pintar e construí assim aquilo, esse. E tu vês essa música como um refúgio ou esse projeto, ou tu gostavas de fazer mais ainda? Achas que a música para os vídeos. Diz? A música para os vídeos. A música, a cena é, eu não queria fazer a filmagem, eu queria só fazer a música. E o objetivo nisto tudo é eu mostrar a música. Só que de repente eu comecei a... mas eu até gosto disto. Enerva-me, porque qualquer toquezinho tens que retomar, muitas vezes. Mas enerva tanto. E depois se o telemóvel tipo cresce. Estás a ver? E de repente, isso aconteceu na Lua. Nós perdemos metade do vídeo. Metade. Eu não tinha... Eu a mim dava-me uma... E nós conseguimos fazer essa metade do vídeo. Como já sabíamos como fazer, fizemos em 3 horas, fizemos aquilo tudo. Mas foi um sufoco. Esse dia foi um sufoco muito grande. Se eu gostava de fazer mais, sim, tenho perspectivas ou ideias do que poderia fazer mais, mas ainda estou a cozinhar, ainda quero amadurecer as ideias, mas sim, há perspectivas para um bocadinho, uma coisinha assim mais... E como é que tem sido o feedback das pessoas? Das pessoas tem sido porreiro. Eu atualmente vou sempre enviando para amigos meus que têm filhos, não é? Porque é um bocadinho, algumas coisas são um bocadinho mais infantis, ou pelo menos com o bonequinho, com o lobito, são mais infantis. E às vezes os pais mandam fotos dos filhos a assistirem. E eles a dizer, o vinho com o foguetão. Quero ver o vinho com o foguetão. Ou coisas assim. E é muito giro mandar para os meus amigos até estrangeiros que têm filhos. E a dizer, já não falamos há tanto tempo, olha, vi que estás com um filho, mostra isso ao teu filho e vê o que é que ele diz. E eles gostam imenso. E eles ajudam-me a reconectar com muitas pessoas, isto. Se calhar para eu ter um bocadinho de divulgação, mas também depois eu passava tempo a falar com as pessoas e foi bom recuperar algumas amizades. Foi giro. E ainda tens assim sonhos?
Ou objetivos assim a longo... Coisas que não tivesses feito? Sonhos. Estou aí nessa cabeça. Sim, sonhos. Acho que os sonhos só terminam com... Yeah. Quando deixas de respirar, acho eu. Não é? E acho que deve ser assim. Acho que uma pessoa, mesmo quase no leito de morte, ainda ter esperança, tipo, ter aquela noção de ainda gostava ainda de fazer aquilo. Não ter o sentimento de bolas, não fiz aquilo, mas de se eu tivesse mais tempo ainda fazia aquilo. Se eu tivesse mais 3 meses ainda fazia aquilo, sabes? Sim, eu gostava muito, sei lá, eu já estudei o que tinha para estudar, não é? Em termos de... Já tens alguns diplomas. Já deve ter alguns... Já tenho alguns. Eu gostava muito de poder lecionar numa faculdade, por exemplo, aquilo que eu ultimamente estudei, não é? O que eu me especializei. Seria um objetivo, até porque eu, quando estava a fazer o Masterclass, nós temos que fazer tutorias. E eu pedi exclusivamente à escola, à faculdade, se podia fazer tutoria em lead. Porque punham-nos a nós de lead a dar aulas de piano. Yeah. Para isso, que sejam os tutores, os pianistas, os de solo. Eu não me importei, eu também dei. Dei alguns que... dei a uma dramaturga, por exemplo, de dramaturgia. Dei a cantores também. A Sofia Pinto, foi minha aluna. Grande aluna, a minha melhor aluna. E tive a pianistas e tive competidores e a dar lead também. E foi isso que eu gostei bastante. Ver que conseguia solucionar problemas muito facilmente, mesmo aos pianistas. Tipo, porque muita gente, tu sabes, muita gente vinha-me perguntar muitas coisas. Pronto, acontecia. Perguntarem-me. E era bom ver que aquilo que eu dizia solucionava logo o problema. Eles às vezes diziam, passei horas a estudar isto. Como é que tu chegas aqui em 5 minutos resolves-me um problema? Porque estamos de fora. Sim, não é? Nós estamos de fora e vemos tudo. Olha, este é só o braço. Muda só o braço e já está. Muda a posição da mão, já está, é tranquilo. E isso é fixe. E vês às vezes os resultados imediatos e tu ficas, sim, é isto que eu quero, sabes? E pronto, sim, um dos sonhos é, sem dúvida, chegar a uma faculdade e poder lecionar isto. Seria fixe até que fosse aqui, sem dúvida, mas levar isto para Portugal era tipo incrível, porque perdeu-se isso. Yeah. Perdeu-se isso agora vai havendo outra vez os cursos de repetição, mas os cantores não têm a disciplina de lead, os pianistas nunca tiveram disciplinas de lead, e acho que faz parte, e ajuda muito a parte de solo. Ajuda. O requinte é outro. E que conselhos deixas para os jovens músicos? Olha, não estudem só música. Não estudem só música. Complementem os vossos estudos musicais com a observar a natureza. Eu faço isso muito. Eu gosto muito de estar a tocar e olhar para as árvores, ouvir pássaros. Ajuda-me a estar um bocadinho mais em tranquilidade e tocar para a natureza também. Sabes que nós recebemos tanto e não é como se fosse um ser, é simplesmente um organismo, não é? Muito grande. Mas observar a natureza, ler bastante, ler poesia, não ter medo de interpretar mal as coisas. Sabes, cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua visão. Às vezes há aquela certa, mas para chegar ali há muitas formas. E não devemos cingir-se obtusamente só naquilo, mas abrir espaço para mais coisas. Ok, grande conselho. Seria isso. Olha, fico a te agradecer por aceito o convite. Obrigado, eu. Um gosto enorme. Olha, obrigado. Totalmente. Tchau, tchau.